Estamos aqui mais uma vez na cidade de Poço Redondo, Alto Sertão Sergipano, gravando esses vídeos, né, com as pessoas envolvidas com a cultura, com a história da sua terra, dessa terra querida que tanto gosto, né, desse povo tão amado para mim. E hoje nada mais, nada menos do que estar na presença de quem? De uma professora muito minha amiga, né, uma pessoa que eu tenho muita estima do meu coração, Maria Oliveira. Então, hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo com Maria. Ela vai explicar um pouco quem ela é, o que chamou a atenção para ela ser tão ativa na área da cultura aqui, qual a potencialidade de Poço Redondo, e ela vai ficar livre para falar o que ela acha e gosta. Então, Maria, eu peço que você se apresente ao nosso canal, diga quem é você, de onde você é, e aí a gente vai fazer um bate-papo. Boa noite, meu amigo Tássio. Meu nome é Maria Oliveira, muito conhecida na cidade como Maria Cangaceira, né? Uhum. A cultura, ela vem de uma maneira que você... A cultura, ela tá no sangue, você tem que gostar, né? Você tem que gostar da cultura. E foi através de um grande amigo, na minha infância, de Dionísio Cruz, uma pessoa muito conhecida na cidade de Poço Redondo, onde ele tinha o grupo de chachado, eu participava junto com outros jovens. Até hoje, para você ver, eu tenho aqui uma relíquia. Esse DVD, nós gravamos no Riacho Jacaré, onde muitos já faleceram, principalmente ele, né? Ele foi morto, mataram ele de uma maneira trágica, mas eu comecei a gostar da cultura através dele. Ele apresentava o chachado, a gente apresentava na praça, a gente chegou aí a Juazeiro da Bahia, divisa com Petrolina, e foi muito bom, foi muito produtivo na época. Era toda a minha infância, então a cultura ela já vem desde a infância, que eu sou apaixonada por toda a história, por toda a cultura. Não é só a cultura da minha cidade. Quando eu falo em cultura, cultura geral, a cultura, sabe, já vem de raízes. Então eu sou apaixonada. Certo. Então, dando continuidade, a gente quer saber sobre a Grota de Angicos. Como Maria já explicou, a Grota de Angicos pertence ao município de Poço Redondo. Então, explique para a gente como foi a sua sensação de participar de uma expedição onde só tinha homens, num dia que foi do dia 27 para um dia 28 de julho, né? Você e seus amigos foram lá e você foi a única mulher. Como foi a sua sensação? Quais foram essas pessoas que lhe acompanharam? Como foi que você se sentiu naquele momento, sabendo que no amanhecer do dia 28 estaria se remontando ao massacre de Angicos? Quando nós combinamos de irmos à grota, não foi só para dormir. Nós fomos pesquisar, eles levaram os aparelhos para a gente ver se a gente encontrava alguma cápsula de metal, né? E nós passamos a noite em branco, acordado o tempo todo, imaginando como foi realmente que morreram tanta gente ali e não foram avisados. Então foi foi espetacular. A gente era um grupo de 8, 7 homens e só eu de mulher. E foi uma experiência que vai ficar na história, sabe? É uma história que tem que ser contada para minhas filhas, a experiência que passamos. Tinha muita gente bacana, muitos pesquisadores, muitos historiadores da cultura. Inclusive, quando nós chegamos lá, a gente deu de cara logo que estava faltando a placa do soldado Adrião. E rapidamente o meu amigo pesquisador lá do Pajeú, Sávio Siqueira, ele fez um vídeo e mandou os vídeos para redes sociais, onde em poucos meses também foi restaurada a placa e foi colocada lá. E por conta da gente, porque se a gente não tivesse ido, se nesse dia a gente não tivesse lá, também eu acredito que até hoje
ninguém tinha tido o interesse de resgatar e colocar lá novamente. Quando 2, 3 horas da manhã, que começou assim a fazer muito frio, que esse mês, né, a gente foi em 2018, bem na época mesmo do frio, como está agora aqui no sertão, e lá estava chovendo muito. A gente tinha medo, o único medo que eu tive foi de Cascavel, porque como lá é um parque, né, e lá tem vários animais, eles criam lá, e eu ficava com medo de ser mordida, de ser picada pela cobra. Mas foi tranquilo, um grupo de respeito, sabe, até hoje a gente não esquece, foi um momento histórico e tá gravado em minha memória, uma experiência que depois do bando de Lampião, nós fomos o primeiro a dormir e a pernoitar na Grota de Angico. Agora vamos partir para a parte de Poço Redondo. A gente sabe que Poço Redondo tem um grande potencial cultural e ainda pouco explorado. Você, como uma professora da cidade, como uma mulher que tem um olhar mais aguçado para a cultura, que gosta de estar inserida nesse meio de entendimento, de conhecimento, o que é que você acha de hoje, os jovens, a cultura em si? Você acha que ela precisaria sim ter mais uma motivação ou ela ser mais elevada, já que se fala tanto, né, de pontos turísticos como Piranhas e tantos outros, e não falam de Poço Redondo, que foi o lugar que mais deu cangaceiro junto com Paulo Afonso. Então como é que você vê essa questão do nosso município não ser tão bem visto e tão explorado, mesmo tendo grandes riquezas dentro dele? Olha, assim, o que eu vejo hoje que deveria ser mais investido na cultura, que a Secretaria de Educação desse incentivo. Por exemplo, se a Secretaria de Educação mandar fazer uma coleção desses livros para distribuírem, né, na sala de aula, para que o professor possa trabalhar junto com os alunos, desenvolver trabalho na própria escola, para que o aluno tenha incentivo e goste da nossa cultura. Eu acho que o que está faltando é incentivo e pessoas conhecedoras. Sim. Porque não adianta colocar uma pessoa que ela não tenha conhecimento na realidade, no município. Então, é a mesma coisa de você pegar o livro e dar em branco. Porque se você der um livro a uma pessoa, ele vai ler. Mas se ele não conhece a história vai morrer. Então, o que precisa é incentivo. Eu acho que se tiver incentivo, a história não morre. Por exemplo, o meu amigo Agostinho Alves Costa, ele me dava muita carona quando a gente ia trabalhar. Eu ia para Canindé e ele me dava sempre a mim e ao professor Wilmes. E ele contava o seguinte, eu falava assim, Alcino, quanta bagunça nesse carro, porque era livro, era papel. Ele começava a copiar e deixava, já pegava outro. Ele falou assim, olha, um dia, quando eu não estiver mais entre Poço Redondo, leia os meus livros e você vai lembrar de todos esses papéis desse carro. E foi assim, sabe? Eu acompanhei a leitura dos livros dele, eu conheço muito, eu fico até emocionada quando eu falo em Alcino, porque como escritor, como pesquisador, como amar a cultura, amar o vaqueiro, em Poço Redondo não existiu outro não. Então eu tiro meu chapéu e bato palma para ele, porque eu me inspiro na cultura, no conhecimento dele. Para quem não conhece, Alcino, ele é um dos grandes filhos ilustres de Poço Redondo. Ele foi escritor, ele foi político, ele é assim, sempre lembrado aqui na cidade de Poço Redondo. Então conhecer Poço Redondo e não conhecer a obra de Alcino é como se fosse a Roma e não ver o Papa. Ainda assim, Maria, a última pergunta para lhe fazer, você pode falar também dos grupos que você participa de cultura. A gente sabe, né, que nós nos conhecemos pelo Cariri Cangaço. Então, você acha que esses grupos, mesmo ainda poucos, eles levam à frente
a nossa história, a nossa cultura, e você pode falar para quais os grupos que você participa, o que você acha desses. Olha, eu tenho saído de Poço Redondo e vou a seminário cultural quase no Nordeste todo, participo. E um dos que eu venho participando é o Cariri Cangaço, onde já veio para Poço Redondo na gestão agora do prefeito atual, veio ano passado, que foi muito produtivo. Pena, né, que não deram continuidade nas escolas, mostrando a cultura, mostrando as nossas raízes, mostrando nossa dança, mostrando o chachado, mostrando o forró, para que não morra, né? Para que essas culturas não morram, para que os jovens que venham, eles resgatem, porque eu não vou estar mais aqui, mas seria bom que tivesse outra pessoa para dar continuidade, tá entendendo? Então a gente percebe que Maria, como professora, ela tem esse olhar mais aguçado no sentido de quê? De levar para as escolas a história e as tradições do seu lugar, né? Para que esses jovens que estão sendo ali formados, eles tenham essa capacidade tanto de entendimento da sua história, de autocriticidade, né? Sabendo quem ele é, de onde ele participa, como ela foi. Então, ela conhece de onde ela veio, ela valoriza a cidade dela, a cultura, a tradição. E isso é encantador, a gente fica assim, olhando para ela como professora, a gente fica assim encantado, que é uma mulher, né? Que poderia dizer como tantas outras, não faço questão, não quero conhecer. Mas não, ela sempre está de frente. Quando precisam dela, nos Cariris, no que for aquele Poço Redondo, ela nunca nega, ela sempre está disposta a fazer tudo por Poço Redondo. Então, assim, Maria, eu acho que a gente já falou tudo, nesse sentido, assim, como você falou, de levar para as escolas. É muito necessário esse trabalho de levar para os alunos. Então, qual a mensagem que você deixa para esses jovens que estão assistindo, essas pessoas que não só de Poço vão assistir, mas o mundo afora, que a internet é aberta? O que é que você diz? Convide eles a virem conhecer o município, né? E dê uma mensagem a esse pessoal. Que os jovens, eles tenham mais interesse, sabe? Porque um homem sem cultura é um homem sem identidade, sem começo algum. Porque se eu não conhecer a cultura, qual será a minha identidade? Eu vou lá, vou sair, vou para fora trabalhar, estudar, e uma pessoa vai perguntar a mim: qual é a sua cultura? Você vem de onde? O que é que tem na sua cidade? Então eu tenho que estar preparado para dizer: olha, a minha cidade ela não tem fábrica, ela tem poucos trabalhos, mas ela é desenvolvida porque ela é conhecida no Nordeste todo. Poço Redondo não tem noção, né, diante de tudo que está aqui, olha, vários livros aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Olha, todos esses livros aqui tem o nome de Poço Redondo. Todos esses livros aqui. Aqui, ó, todos. Não tem como estudar, então, na verdade, a história do cangaço em si, não ter a presença de Poço Redondo, né? Nenhum escritor aqui, nenhum escritor desses livros aqui, ele vai falar do cangaço para não falar da cidade de Poço Redondo, no Sergipe. Então, não existe cultura de Lampião sem Poço Redondo. Lampião não nasceu, Lampião não morreu em Alagoas, Lampião não morreu em Pernambuco, Lampião não morreu no Ceará, Lampião morreu na Grota de Angico, na cidade de Poço Redondo, no Sergipe. E isso é que tem muitos que ainda diz que a história está mal contada. Até que conte uma verdade, outra que seja verdadeira, até que conte outra, a verdadeira é essa. A Grota do Angico pertence a Poço Redondo, não a Canindé do São Francisco. Sim. Sabe? A grota, ela é nas terras de Poço Redondo. Até hoje está na justiça, né? Porque tem os donos, querem indenizações, mas até provar o contrário, Lampião morreu sambando em Poço Redondo, aqui no Sergipe, sabe? Muita gente vai lá, pega o livro e diz que foi isso. Não.
para você escrever sobre Lampião, venha conhecer o sertão, venha conhecer a história, para que saia toda a realidade, para que as pessoas leiam e entendam o que realmente aconteceu. Eu fico indignado quando uma pessoa fica lá perdendo tempo, que não sei o quê, que Lampião não morreu em Alagoas. Não, Lampião morreu em Poço Redondo. Isso. Então eu brigo, questiono, sabe? Arrumo briga com qualquer pessoa se eu ver falar que Lampião morreu em Alagoas. Aí muita gente me pergunta o seguinte, Lampião, você tem Lampião como herói, você tem Lampião como bandido, né? Lampião não foi santo, sabe? Lampião foi bandido. Mas o que eu estudo é a cultura dele. O que levou ele a ser bandido. Porque os bandidos hoje tem muito Lampião solto. Né? Tem muito Lampião solto. Tem Lampião pior do que o próprio Lampião que foi Lampião. Com certeza. Viu? Eu agradeço muito. Estou muito feliz de fazer essa entrevista, de mostrar, né, todos esses livros aqui. Cada livro desse tem um personagem diferente. Sim. Viu? Eu encontrei aqui, né? Esse daqui veio de longe, viu? Mas foi um presente. Quero agradecer muito, viu? Mas, é como eu digo, cada texto desse tem um personagem. Isso aqui é de Antônio Vilela, lá de Garanhuns. Viu? Você conhece Antônio Vilela, né? Temos aqui o do Alcino, temos aqui Lampião lá na Paraíba, temos vários aqui, temos de um amigo meu que ele faleceu, né? É porque tem muitos. E Daniel foi um grande escritor, conheci Daniel, e ele faleceu. Eu fui para um Cariri, fiquei até emocionado em falar, tirei uma foto com ele, e a gente já perdeu muita gente bacana por conta desse vírus, né? Vem aí, não sei quando, mas eu acredito que o Cariri, Cangaço, Poço Redondo, já com certeza vem por aí novidades. Viu? Tenham uma boa noite e muito obrigado. Eu que agradeço. Então, a gente vê que Poço Redondo não se resume só à questão do Cangão, celeiro de cultura, de tradição, de sabedoria, de pessoas alegres, de pessoas acolhedoras desse sertão. Então fica a Maria, nossa gratidão, né? Esse acolhimento, essa nossa amizade que a gente tem muito íntima. E a você que participa desse vídeo, que assiste, deixe seu like, se inscreva no canal e um abraço a todos.